Boa tarde. Boa tarde, meus queridos alunos do curso de administração. Como é que vocês estão passando nesse período? Espero que estejam todos bem nessa situação bem complicada que o Brasil está passando. Mas para a gente não perder tempo, vamos conversar. Vamos falar sobre um tema, sobre alguns temas que são importantes para nós nessa matéria. Temas que devem ser levados em consideração, muita consideração. Primeira coisa que nós temos que pensar hoje é qual que é o papel da contabilidade na luta contra, não na luta, né, mas qual que é o papel da contabilidade nesse período de coronavírus, que consequentemente está trazendo um problema muito sério para as empresas de gestão, um problema comercial. Qual o papel da contabilidade? Tá, o curso de vocês não é o curso de contabilidade, mas o curso de vocês é a administração. E o que é a contabilidade para o administrador? Vocês lembram? O que é a contabilidade para o administrador? A contabilidade é um instrumento que o administrador utiliza para conhecer o patrimônio da empresa. E o que é o patrimônio? Nós falamos diversas vezes em sala de aula que o patrimônio da empresa nada mais é do que os direitos e as obrigações, né? Então, o administrador utiliza essas informações que a contabilidade passa para ele através das demonstrações, e ele tem que saber ler essas demonstrações, saber ler um balanço, um balancete, né, um diário, uma demonstração de resultado. E aí que tá, o administrador pegar essas informações e utilizá-las, utilizar esse instrumento para melhorar a gestão da empresa nesse período tão difícil. E é importante o quê? Conhecer a empresa, conhecer o que a empresa tem para receber, o que a empresa tem para pagar, qual é o valor do estoque, qual é o valor da matéria-prima, qual é o valor que ela tem para produzir um estoque, uma mercadoria para vender. Então, assim, é importante qual é o valor da folha de pagamento, qual é o valor dos tributos. São informações, assim, essenciais que o administrador tem que saber. É essencial ele saber essas informações. Então, na minha opinião, nesse período de pandemia, os melhores instrumentos, ou os melhores profissionais, por assim dizer, que o administrador tem que ter ao seu lado, eu estou falando de administrador, pode ser um administrador terceirizado, um terceiro que administra uma empresa, ocupa um cargo de administrador, ou até o próprio empresário. Quem que ele tem que ter ao seu lado nesse período? Quem que vocês acham? Na minha opinião, ele tem que ter do seu lado o contador e o advogado. Por quê? Porque estão tendo mudanças drásticas na legislação. E muitas vezes essas mudanças são necessárias o entendimento de um advogado, que vai trazer essa informação de forma clara, tanto para o contador quanto para o administrador. Só um minuto. E é importante, o que eu digo é o seguinte, é importante nessa hora o administrador conhecer contabilidade, conhecer bem contabilidade e conhecer bem também um pouco de direito. Por quê? Para ele não se tornar refém no bom sentido, de poder analisar as demonstrações, por exemplo, contábeis, e saber, olhando aquilo ali, se aquelas demonstrações estão corretas. Porque pode acontecer da contabilidade não ficar correta. O administrador verifica, pega um balancete e olha o estoque. E o estoque não condiz com a realidade da empresa, ou seja, porque o contador não contabilizou, ou seja, porque a própria empresa não mandou os documentos necessários. Então, assim, o administrador tem que ter uma noção, pelo menos uma noção básica da contabilidade nesse sentido. Porque às vezes o contador, cheio de problemas, cheio de clientes, às vezes não é um contador interno, é um contador terceirizado, e uma demanda muito grande, muitas mudanças na legislação, às vezes ocorre, uma situação que o contador, sem querer, ele não faz um balanço corretamente, e manda para a empresa. Perdão, gente, eu vou silenciar meu telefone aqui para alguns clientes. Perdão, vamos lá. Às vezes o contador não encaminha corretamente a demonstração, o administrador tem que olhar aquilo e já saber, opa, isso aqui está errado, o estoque está errado, nós temos essas duplicatas a receber também estão erradas, nós temos um valor maior para receber ou menor, opa, essa receita do mês está errada, esse valor a pagar está errado. O contador tem que ter, o administrador ele tem que ter essa noção, porque senão ele vira refém. O contador manda um balanço, uma demonstração, ele não sabe ler aquilo, ele pega, ou ele sabe ler, mas não tem a maldade para interpretar aquilo. Simplesmente olha lá, tem 1 milhão de duplicados para receber, mas não confere se é isso com o financeiro, se está batendo. Tem que ter essa maldade, né? E também das mudanças na legislação.
até para confrontar as informações. Opa, peraí, o contador falou que eu posso suspender o empregado, mas o advogado falou que se eu suspender o empregado, eu tenho que manter ele aqui pelo menos mais 60 dias depois que ele for suspenso, por causa da pandemia. Então sempre está cruzando essas informações. Então, na minha opinião, nesse período é importante o administrador ter o advogado e o contador ao seu lado. Mas o nosso tema é a contabilidade para a administração. Por que é importante o administrador, então, saber contabilidade? Como eu já iniciei falando. Ele pega um balancete, um balancete, está lá a conta contábil que nós já estudamos, a conta matéria-prima. Né? O que é matéria-prima? É o material que vai ser utilizado para produzir, para a empresa produzir. Então ele tem que saber ler aquilo ali. Talvez até com o seu gerente de fábrica, saber olhar essa matéria-prima e ter uma noção do que vai ser capaz de produzir com aqueles materiais. Então tem tantos materiais, esse material vai ser esses materiais, essa matéria-prima que nós possuímos aqui, com ela nós vamos conseguir produzir tantas mercadorias, ou com essa matéria-prima aqui, nós não vamos conseguir produzir nem 1/10 do que a gente precisava produzir. Então de que adianta? E a gente não consegue comprar matéria-prima agora porque a gente importa da China, por exemplo. Então o administrador olha sua contabilidade, a matéria-prima, está uma matéria-prima X, que esse valor não consegue produzir nem 1/10 do que ele tem que produzir, mas ele tem os empregados todos na empresa, não dispensou ninguém, não deu férias para ninguém. Então ele vai ter o que? O custo com a folha de pagamento e não vai ter o que produzir. Então ele tem que saber analisar essas questões. Então, por exemplo, numa situação dessa, o que o administrador vai fazer? Pode fazer, perdão. Nós não temos matéria-prima para produzir, nós não temos fornecedor para nos enviar matéria-prima. Com contabilidade, nós temos alguma possibilidade de suspender a folha de pagamento? O contador fala, você pode dar férias. Pode dar férias para todo mundo. Saiu uma medida provisória que autoriza isso. Aí ele vai dar férias para todo mundo 30 dias. 30 dias depois, voltam os empregados. Matéria-prima continua sem matéria-prima. O que ele vai fazer? Vai pegar na administração, vai conversar com o contador, com o advogado, ele fala, olha, agora o governo deu a possibilidade de você suspender o contrato do empregado por 60 dias. Só que você vai ter que pagar um valor mínimo de 30% para ele ou não. Aí você fala, mas o empregado vai ficar sem receber? Meu empregado vai ficar sem receber, eu vou deixar na casa dele, ele vai ficar sem receber. Aí o contador fala, não, ele tem direito ao seguro-desemprego. Não é o seguro-desemprego normal, é um seguro-desemprego que foi criado justamente para esse período de emergência, né? Um período emergencial. Ele vai ter um seguro-desemprego, a gente chama de seguro-desemprego, mas não é o seguro-desemprego que a gente está acostumado a ver, é um seguro que o governo criou para a pessoa receber. Então, ok, então a gente já ficou 30 dias fora. Quando eles voltaram, então a gente, pessoal, vou suspender vocês vão dar entrada nesse seguro emergencial, vocês vão ficar mais 60 dias fora. Então, só com isso aí foram 90 dias. E aí a empresa ainda tem de buscar em outros mercados, fornecedor, né, para aumentar a matéria-prima, para conseguir produzir alguma coisa. Isso é um exemplo. Às vezes também tem matéria-prima, mas não vai ter mercado para isso. Né? Tem matéria-prima, tem os empregados, vai falar, não vale a pena produzir isso agora porque eu já tenho um estoque de mercadoria pronta. Vai perder, vai estragar, vai ficar defasado. Então o seu administrador tem que entender isso. Estou dando um exemplo para vocês da matéria-prima, um estoque, uma coisa tão simples. O administrador também tem que pegar a contabilidade e ver os fornecedores, as contas a pagar. Por exemplo, só um minuto, pessoal. As contas a pagar, nós devemos 200 mil de fornecedor. Nós não temos condição, nós temos 100 mil para receber de clientes, nós temos 5 mil em caixa. Mas como assim? A empresa não tem condição. Não, na verdade nós tínhamos para receber um valor maior, só que nós não recebemos. Então nós dependemos das vendas à vista, das vendas à vista que tem no mês, mas esse mês, com o problema que deu com a pandemia, nós não tivemos nenhuma venda à vista. Então nós só tivemos as vendas a prazo. Geralmente a venda à vista é 80% do que a gente recebe à vista. Das vendas que nós fazemos é à vista, 20% é a prazo, por isso que eu tenho poucas duplicadas a receber. Então o administrador tem que olhar isso, ele vai olhar os fornecedores, opa, nós devemos 200 mil, peraí, mas nós temos 300 para receber até o dia tal, nós conseguimos pagar esses fornecedores, nós conseguimos pagar esses, mas aqueles outros não, vamos tentar postergar essas dívidas. Entenderam a situação? Então assim, eu estou dando exemplos assim de estoque, de clientes, fornecedores. A
A empresa não tem fornecedor porque ela tem um hábito de pagar tudo à vista. Ótimo, mas tem clientes a receber 1 milhão. Ó, ok, ela paga à vista e vende a prazo. Vai receber? Com essa pandemia, ó, já teve uma redução drástica. Mês passado nós recebemos tanto, conforme a contabilidade. Esse mês não recebemos nada. Claro que a contabilidade, o administrador, ela conversa com a contabilidade e automaticamente com o financeiro da empresa. Vamos olhar mais algumas situações aqui. Outra situação importante são os próprios tributos. A postergação dos tributos. Não sei se vocês sabem, mas o governo deu a possibilidade de algumas empresas postergarem os tributos. Por exemplo, o fundo de garantia, né? O fundo de garantia que é descontado, que não é, perdão, o fundo de garantia que é pago por empregado não é descontado. Né? O fundo de garantia é 8% que a empresa paga por empregado, pelo salário do empregado. Ela pega o salário do empregado, multiplica por 8% ela vai e deposita numa conta vinculada para um PIS. O governo deu a possibilidade de postergar o fundo de garantia de março e abril. E ainda vai dividir, eu acho que vai começar a primeira parcela em julho. Vai dividir em 6 vezes. Então é importante o administrador saber disso. Lei, na verdade é a medida provisória que saiu do governo. Ou uma portaria que sai, um decreto. Onde que ele vai buscar essas informações? Com o advogado e com o contador. Principalmente com o contador. Então a postergação de fundo de garantia, ó, nós temos tantas dívidas para pagar, fornecedor tanto, e de tributos nós temos tantos. Mas espera aí, desses tributos, 15 mil é fundo de garantia e foi prorrogado. Vamos prorrogar? Vamos. PIS e COFINS também foi prorrogado. Não, o PIS é um imposto, o COFINS é uma contribuição, né? PIS e COFINS eles foram postergados, são 2 tributos diferentes. Mais um, ó, peraí, mas o PIS e o COFINS que a gente tinha para pagar esse mês nós não vamos precisar pagar porque ele foi postergado, ok, vamos prorrogar, não vamos pagar ele agora, não vamos pagar juros nem nada e vamos pegar esse valor que a gente ia pagar eles e quitar os fornecedores. Ou não, vamos fazer um caixa, vamos tentar negociar com o fornecedor. Certo? Então, o exemplo também que eu dei dos empregados, ou para folha de pagamento, tá uma folha de pagamento alta. Peraí, mas vamos dar umas férias, que a gente vai ter que dar férias, vamos suspender os contratos. Certo? Eu, por exemplo, recebi uma carta do Ministério do Trabalho de alguns clientes meus que possuem em seu quadro de funcionários pessoas com deficiência. E eles estavam sugerindo, o Ministério do Trabalho estava sugerindo, por exemplo, que nós afastássemos essas pessoas nesse período. Justamente por causa de terem uma saúde às vezes debilitada. Então, assim, são informações que chegam de todos os lados. Eu passei essa informação para a diretoria até me questionou, mas o que quer dizer isso? Não, eles estão falando que as empresas que são obrigadas a ter pessoas no seu quadro de funcionários, pessoas com deficiência, estão sugerindo o afastamento dessas pessoas. Então, esse instrumento que é a contabilidade, ele é essencial para a administração. Estou falando aqui, falei por alto. Se nós formos analisar, são basicamente quase que a movimentação quase toda da empresa. Porque aí também o administrador, além de ter a conversa com a contabilidade, com essas questões de prazo, contas a pagar, ela também conversa com quem? Com o chão de fábrica, que é o chefe da produção. Que aí ele fala, ó, administração, eu consigo produzir, não consigo, está faltando material. Ok, ele conversa com o financeiro. Ó, nós estamos recebendo, conseguimos crédito, vamos buscar um crédito num banco. Ele conversa também com o setor comercial, que é quem faz as vendas. Então o administrador ele sai conversando com todos os setores. E é importante ele saber um pouco de cada. Um clínico geral tem que saber um pouco de cada. Se ele souber muito de cada, ele é um super administrador. E aí que ele vai ter empregos melhores, né? Um administrador que sabe bem contabilidade, conhece a lei, conhece o sistema financeiro, conhece o chão de fábrica, conhece a forma de comercial, a forma de vender bem o produto. Esse é um cara top. Vira um administrador de empresas multinacionais. Então, pessoal, além dessas mudanças, além desses locais que o administrador vai buscar essas informações, principalmente a contabilidade, que é o que nós estamos falando, na contrapartida, o contador também está sofrendo bastante nesse período. Por que eu digo isso? Porque atualmente no Brasil já existem as leis. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou terminar esse vídeo aqui e vou fazer mais um para esse aqui não ficar muito longo, tá bom? Um abraço para todos e já nós já voltamos.